Como é que foi pra você se descobrir, não estar confortável ali, não se identificar com o sexo biológico? Como é que foi a tua experiência pessoal? A gente está falando aqui pra rádio, né, que fala com um número muito grande de brasileiros e de todas as classes sociais. Tenho muito carinho, como eu disse, pelas rádios e pelo público de rádio. Eu sou uma mulher do interior, eu nasci no interior, ainda moro no interior com a minha mãe. Quando eu não estou trabalhando, eu fico lá. Então eu queria falar um pouquinho de uma maneira que fosse simples para todo mundo que está ouvindo. Né, dentro do que eu posso falar, dos meus limites, assim, para me preservar também. Mas a minha experiência tem muitas semelhanças com a história que foi retratada na novela. Uma pessoa que nasce trans... Eu digo assim, eu sempre digo, tento enfatizar isso. Eu sou uma mulher que nasceu transexual. Então, eu não gosto quando me chamam de mulher trans, ou transmulher, ou pior ainda, atriz trans. Não existe atriz trans, né, gente? Isso é uma coisa que é um erro de... Existem atrizes, existem pessoas que nasceram transexuais. Então, eu falo tudo isso com carinho, porque eu também acho que a minha função também é educar. Você está me perguntando, Edgar, para você entender melhor. Isso. Então, eu tenho muita boa vontade, porque nem sempre as pessoas fazem uma coisa que é errada intencionalmente. Então, uma pessoa que nasce transexual é uma pessoa que nasceu de uma maneira, falando de uma maneira mais simples, num corpo com o qual ela não se identifica em questão de gênero, em questão de sexo, né? Gênero e sexo são a mesma coisa. Então, eu fui designada ao nascer pelos médicos com o sexo masculino, e eu já sabia que eu era uma mulher desde sempre, eu nunca tive uma descoberta. No meu íntimo, eu sempre soube que eu era uma menina, eu era uma mulher, eu já sofria, porque eu sabia que conforme o tempo fosse passando, tudo ficaria mais difícil. Eu não entendia muito bem o que era aquela situação, mas sabia que alguma coisa ali estava errada claramente. E aí você vai crescendo, como eu disse, eu não tive a chance de ter uma obra como essa, não era assunto tão comentado na época, aliás, era um tabu, como agora está deixando de ser graças à novela também. Então, assim, os meus pais me levaram em psicólogos, para fazer um diagnóstico, e infelizmente eu não tive a sorte de ter profissionais qualificados. Eu não fui diagnosticada corretamente como uma criança que nasceu transexual. Então eles confundiram tudo, me identificaram como se fosse um menino homossexual, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque gênero é uma coisa e orientação sexual é outra. Então, assim, foi uma série de erros. Quer dizer, os meus pais fizeram o caminho certo, o movimento de buscar ajuda, e infelizmente não houve profissionais qualificados para os receber. Então, assim, então houve uma série de processos. Eu, na adolescência, procurei outros médicos e psiquiatras e psicólogos. Ninguém sabia muito bem sobre o assunto, que é muito triste. Ninguém sabia. Eu já sabia o diagnóstico, mas eu não sabia, ninguém sabia como me tratar ou como me... Então, assim, ajudar, né? Como me ajudar. Exatamente. Eu me sentia como se eu tivesse, entre aspas, uma doença rara, que eu sei que eu tenho essa doença. Eu sabia que existia, entre aspas, uma cura, tudo entre aspas, gente. Quer dizer, um tratamento e pessoas que eram felizes, mas ninguém podia me ajudar. Então, assim, era muito angustiante essa situação. Até que, enfim, quando eu estava mais próxima da idade adulta, fui encontrando profissionais fora, né, da minha cidade, que foram me ajudando, e aí eu fui sendo tratada, até que eu completei todo o processo que nós chamamos de transição, né, que é um tratamento, né, entre aspas, e aí eu me adequei o meu corpo ao meu sexo real, que é o feminino, e é um processo físico, um processo hormonal, um processo psicológico, que tem acompanhamento, até chegar legalmente.